Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Marina, professora de Química. Alguns de vocês eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, alguns ainda não. Espero que em breve essa situação toda da pandemia melhore um pouquinho para que a gente possa estar presentes na sala de aula. Bom, eu vou fazer uma revisão com vocês de alguns conceitos importantes para a gente conseguir entender melhor o que é esse cálculo estequiométrico que vocês viram lá no centro de mídias. Então, a gente vai trabalhar com alguns termos e conceitos, né? Entender melhor o que é a medição de uma grandeza, como que ela é feita, a comparação com um padrão, por que isso é realizado, e também a unidade de medida e passar esse fenômeno do nível macroscópico, que é o que a gente consegue ver, palpar, né, que é o mundo mais palpável, para esse nível microscópico, que é o que acontece entre os átomos, entre as moléculas, aquilo que a gente não consegue ver. Bom, então da onde surgiu esse conceito, né, de átomo? Como que o homem começou a pensar nisso? Aconteceu lá em 450 a.C., quando dois filósofos, o Demócrito de Abdera e o Leucipo de Mileto, eles começaram a imaginar que se a gente pegasse um corpo e fosse dividindo ele em várias partes, dividindo, ia chegar uma hora que não ia ser possível dividir mais. E a isso eles deram o nome de átomo. Então é uma palavra grega, que é sem, não, e tomo, é parte, então sem partes, né, indivisível. Com o passar do tempo, os cientistas foram realizando vários experimentos e foram desenvolvendo equipamentos novos, e aí foi estabelecido o primeiro modelo atômico, né? Ele foi proposto por Dalton em 1803, de que o átomo era uma esfera indivisível, maciça, homogênea. E aí, com o tempo, né, com os experimentos, foi descoberta a eletricidade, a natureza elétrica da matéria, em que o Thomson, em 1904, mostrou que o átomo, que até então era tido como indivisível, na verdade, ele tinha uma subpartícula, o elétron, né, que era uma partícula de carga negativa. E a esse modelo, ele deu o nome de pudim de passas. Então, ele acreditava que o átomo já não era maciço mais, ele era como se fosse... A gente pode imaginar, acho que o mais próximo aqui no Brasil é um panetone, com os elétrons, né, que seriam as uvas passas, incrustados ali na superfície. E aí o Rutherford, em 1911, realizou outros experimentos utilizando uma lâmina de ouro que ele bombardeou com partículas alfa, e aí ele percebeu que algumas dessas partículas passavam direto, algumas sofriam um desvio. Então ele viu que o átomo, na verdade, ele tinha um núcleo muito pequeno, denso, onde ele concentrava a maior parte da massa dele, e os elétrons ficavam orbitando ali em volta na eletrosfera. E aí, o Bohr, em 1913, aprimorou esse modelo proposto pelo Rutherford, em que ele falou que os elétrons, na verdade, eles tinham orbitais definidas, níveis de energia definidos em que eles se encontravam. Para passar de um nível para o outro, ele precisava receber uma certa quantidade de energia, e para ele voltar para o nível menos energético, ele emitia essa energia em forma de radiação, né? Por isso que a gente tem alguns elementos que emitem luz, como os fogos de artifício. E aí, o modelo que a gente utiliza hoje, na verdade, é o de Schrödinger, que é um modelo conhecido como nuvem eletrônica, então, que a gente, na verdade, não sabe onde esse elétron está exatamente localizado, a gente consegue calcular a probabilidade de onde ele pode estar, mas esse modelo é mais complicado, a gente estuda isso lá em mecânica quântica, não é o que a gente vai ver aqui na aula, a gente pode parar no modelo de Bohr. Então, o que eu preciso que vocês saibam sobre os átomos? Que os átomos, eles têm um núcleo, onde fica composto a massa. Esse núcleo é composto por partículas positivas, os prótons, partículas neutras, né, que tem carga zero. E em volta desse núcleo, os elétrons ficam ali orbitando, partículas de carga negativa. E aqui eu coloquei uma tabelinha que tem também a massa relativa. Então, os prótons e os nêutrons têm massa relativa a 1, enquanto o elétron tem uma massa de 1 sobre 1836. Então, a massa do elétron é muito pequena quando comparada à massa dos prótons e dos nêutrons. Então, a gente tem dois conceitos ali que a gente trabalha na química. O primeiro é o número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons que está presente no núcleo. Esse número de prótons é o que vai
definir a identidade ali do átomo. É o que vai diferenciar o átomo de um elemento para outro. Então, a gente depende do número de prótons para reconhecer de qual elemento aquele átomo é. E o número de massa, que é representado pela letra A, é a soma dos números de prótons e dos números de nêutrons. Como eu disse, a massa fica concentrada no núcleo. Então, o número de massa vai ser a soma dessas partículas nucleares. Então, A é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. E como que a gente representa esses elementos químicos, né? A gente coloca o símbolo do elemento químico sendo sempre a primeira letra maiúscula. Se tiver uma segunda letra, ela vai ser minúscula. Aqui no caso eu dei o exemplo do sódio. E o sódio, o número atômico dele é 11, enquanto o número de massa é 23. Então, se a gente subtrair o 11 ali do 23, a gente sabe que ele tem 12 nêutrons. E eu estou falando de um átomo nêutron, então a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. E aí a gente tem outro conceito, que é o conceito de massa atômica, que é o peso de um átomo só. Não tem como a gente colocar um átomo só numa balança, é muito difícil, o átomo ele é muito pequeno. Então, como que a gente faz? A gente estabeleceu uma comparação ali, se convencionou utilizar o átomo do carbono 12, dividir ele em 12 partes iguais e uma dessas partes vai ser uma unidade de massa atômica. Então, a massa ali, a comparação é feita com esse 1/12 do átomo de carbono. Por exemplo, o átomo de sódio, que era o exemplo que eu tinha usado anteriormente, ele pesa 23 Us. Então, 23 Us é 23 vezes 1/12 do átomo do carbono. 23 partes, né? Uma dessas partes do átomo do carbono. Com o avanço da tecnologia, a gente sabe que um U é igual a esse número que está aqui embaixo, 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. 10 elevado a menos 24 gramas é um número muito pequeno. É a mesma coisa que se eu estivesse dividindo, né, esse número. E aí, alguns exemplos aqui da massa atômica para vocês verem que a massa atômica, na verdade, é um número decimal, né? Mas a gente pode aproximar esses valores. Então, por exemplo, a massa do berílio, que era 9,012182, a gente pode falar que ela é igual a 9U, tá? A gente pode aproximar. É muito importante que vocês não confundam o número de massa com massa atômica. Então, o número de massa, ele é uma soma de prótons e nêutrons, é uma soma de partículas. Então, necessariamente tem que ser um número inteiro, positivo e maior que zero. Enquanto a massa atômica é a massa de um átomo só, e por convenção, ela é expressa por uma unidade de massa atômica. E agora, a massa molecular. O que acontece? Os átomos, geralmente, eles não são encontrados sozinhos na natureza, eles são encontrados ligados a outros átomos, formando moléculas. Então, como a gente calculou a massa de um átomo só, a gente também tem que calcular a massa de uma molécula. Então, eu coloquei o exemplo de duas moléculas bem conhecidas, que é a água, né, o H2O, e o dióxido de carbono, o CO2. E como que a gente faz para calcular? Então, a gente calcula o peso dos átomos sozinhos e depois a gente faz a soma para achar o peso da molécula. Então, por exemplo, na água eu tenho 2 hidrogênios, né? Então, cada hidrogênio pesa 1 U. Então, se eu tiver 2 hidrogênios, vai ser 2U. O oxigênio, eu só tenho um átomo de oxigênio e ele pesa 16 U. Então, vezes 1 vai dar 16 mesmo. Aí eu somo os 2 hidrogênios com a massa do oxigênio, que é 2 mais 16, vai me dar 18U. A mesma coisa com o CO2. Eu vou pegar o carbono, que eu só tenho um átomo, que ele equivale, né, a 12 Us, e vou somar com a massa dos 2 oxigênios, que era 16. Então, se eu tenho 2, ficam 32. 12 mais 32, 44U.
E como que a gente faz para relacionar, né, para passar desse nível microscópico, porque eu estou trabalhando com um átomo só, mas é difícil, né? Se eu for pesar a quantidade de alguma substância, eu preciso passar isso para uma unidade de medida que seja no nível macroscópico. Então eu tenho que deixar de trabalhar com um átomo só e passar a trabalhar com vários átomos. Como que eu faço essa relação do U, né, que é a unidade de massa atômica, essa medida no nível microscópico, com a grama, que é uma medida de um grande número de entidades, que é uma medida no nível macroscópico. Eu tenho uma constante que foi proposta ali por um cientista, que é chamada constante de Avogadro, em que ele me dá que 1 grama de alguma entidade química é igual a 6,02 vezes 10 a 23 U. Aqui está aproximado, tá? O valor. E esse número vai ser igual a 1 mol. Mas o que é um mol? O mol é a quantidade de matéria. No Sistema Internacional de Medidas, a gente tem várias medidas diferentes. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com uma grandeza de comprimento, a gente utiliza o metro. Quando a gente vai trabalhar com massa, utiliza o quilograma. E aí, na química, a gente tem uma grandeza específica, que é a quantidade de matéria, que é representada pela unidade mol. O mol ele é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. Então, eu tenho que ter tudo isso de alguma unidade elementar para ter um mol. E, por definição, qualquer entidade de matéria que contenha essa quantidade de unidades elementares é um mol. Então, eu posso trabalhar com átomo, com molécula, com íon, com próton, com elétron, com grãos, qualquer coisa, desde que eu tenha essa quantidade de unidades elementares. E o que acontece quando a gente substitui o U por grama? Então, o que acontece se a gente manter o mesmo valor passando para grama? Em vez de eu ter a massa ali de uma molécula ou de um átomo só, que era o que eu tinha quando eu utilizava essa unidade de massa atômica, quando eu mantenho o mesmo número, mas coloco a unidade como sendo grama, eu não vou ter mais o peso de um só. Eu vou ter o peso de 6 vezes 10 a 23 unidades elementares, que é o que eu estiver trabalhando. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma tabelinha. Né? A fórmula química, aqui eu coloquei a água, ela consiste, né, em 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, no nível atômico, né, eu faço ali aquela continha, né, igual eu tinha feito antes. E aí, quando eu tenho uma molécula, né, de oxigênio, eu tenho 1 mol daquilo. Já no caso do hidrogênio, que eu tenho 2 átomos, eu preciso ter 2 mols, 2 grupos daquele, para reagir com um átomo, com um grupo, né, daquelas moléculas do oxigênio. Então, ali tem uma proporção. E agora, a massa molar, né? Eu calculei a massa do átomo sozinho, calculei a massa da molécula sozinha, e agora eu vou calcular a massa molar desse grupo ali, dessa quantidade de 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. E ela é definida em mol. Aqui eu coloquei para a gente calcular a massa molar do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Como que a gente faz para calcular essa massa molar? Então, a gente vai fazer exatamente como a gente fez na massa molecular. Só que, em vez de estar trabalhando com a unidade U, eu vou estar trabalhando com gramas, então com 1 mol daquela substância. Então, aqui nessa molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu coloquei que esses 2 átomos juntos vão pesar 2 gramas. O enxofre, ele pesa 32 gramas. E o oxigênio, eu tenho 4 átomos de oxigênio, né, formando essa molécula. Então, eu tenho que multiplicar por 4, vai dar 64. E aí eu somo tudo no total e dá 98 gramas. Então, esse ácido sulfúrico, ele pesa 98 gramas por mol, por quantidade ali de matéria. E aí, como que a gente faz o cálculo estequiométrico, que é tão falado, né? Muita gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade. O cálculo estequiométrico, ele estabelece uma relação ali entre as quantias de reagentes e produtos de uma reação química. A estequiometria, então, ela é o cálculo da quantidade de substâncias que estão envolvidas em uma determinada situação, e a gente utiliza quase sempre o mol como unidade de medida guia nesse processo. É importante a gente saber o que é o mol, né? A
dica fundamental é a gente usar as leis ponderais, mas aqui no caso, principalmente a lei de Proust, né? Que é a lei da conservação de proporção entre os elementos. Então, se eu aumentar um reagente, eu tenho que necessariamente aumentar o outro reagente que ele está ali reagindo na equação química. E eu também vou, por exemplo, se eu dobrar um dos reagentes, eu tenho necessariamente que dobrar o outro para que eles possam reagir. E eu vou dobrar também os produtos que vão ser formados. E como que a gente faz esse cálculo estequiométrico? Tem um passo a passo que eu posso seguir. Então, o primeiro passo, montar a equação química. Então, eu preciso saber quais são os reagentes e quais são os produtos. Segundo passo, balancear essa equação. Então, a mesma quantidade de átomos de um elemento que eu estiver reagindo, eu tenho que ter nos produtos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu não posso, esses átomos, eles não vão parar do nada, eles têm que estar ali, continuar na reação química, independente de eles estarem ligados a outros átomos. O que vai mudar é isso. Mas a quantidade de átomos no começo tem que ser igual à quantidade de átomos no final. Fazer a proporção em mol, então eu tenho que ver a quantidade de mols necessárias para reagir entre cada um dos produtos e a quantidade que vai ser formada no final. Utilizar a regra de 3 é muito importante e também treino, não tem como, né? Para a gente ficar craque ali no cálculo estequiométrico, quanto mais a gente fizer, mais fácil fica para a gente fazer. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Informa o número de mols de moléculas de O2 necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro. Então, primeiro passo, escrever a equação química. Então, o ferro reagindo com o gás oxigênio vai formar o óxido ali de ferro. Preciso balancear essa reação. Eu coloquei o passo 2 e o 3 juntos. Então, eu vou balancear a reação e fazer a proporção em mols, né? Então, como que eu faço? Eu tenho que ter a mesma quantidade de ferro no começo e no final. E a mesma quantidade de oxigênio no começo e no final. Então, ali eu balanceei. Então, eu tenho 4 átomos de ferro no começo e tenho 2 Fe, né? Então, 2 vezes 2 vai me dar 4 também, 4 átomos. A mesma coisa com o oxigênio. No começo, eu fiquei com 6 e no final, eu também fico com 6, 2 vezes 3, né? Então, eu tenho que 4 mols de ferro vão reagir com 3 mols de oxigênio para formar 2 mols do óxido. E como que eu realizo essa regrinha de 3? Então, eu coloco ali o que eu quero achar, né? Eu quero ver, então, a quantidade de mols que vai ser necessário para reagir, de mols de oxigênio que vão ser necessários para reagir com os átomos de ferro. Então, eu sei que eu tenho 4 mols de ferro para reagir com 3 mols, reagem, né, proporcionalmente com 3 mols do gás oxigênio. E aí eu quero saber, quando forem 5 mols, quantos mols de oxigênio eu vou precisar. Então, eu não sei a quantidade do oxigênio, eu coloco um X. E aí, realizando essa regrinha de 3, eu encontrei o valor de 3,75 mols de oxigênio. É o necessário para reagir com o ferro. Bom, gente, eu vou mandar alguns exercícios para vocês fazerem. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Até mais, até a próxima aula. Fiquem bem e se cuidem.